Muito bom, Anais. Muito bom. Isso é muito bom. Bom, vamos começar. Se algum irmão pudesse orar por nós, para a gente poder começar, encomendar esse tempinho ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, te damos graça por mais um dia, por nos guardar até aqui. Agradecemos por ter nos reunido nessa plataforma para vermos um pouco mais da Tua Palavra, dos escritos dos irmãos, e possamos estar com os corações alegres e abertos para receber a Tua Palavra e possamos, né, colocá-las em práticas e fazer, né, aquilo que o Senhor Jesus nos pediu, né, estarmos juntos em comunhão uns com os outros e, né, até que Ele venha nos buscar. Pedimos também por aqueles irmãos que não puderam participar, que, né, o Senhor sabe os motivos, mas tu tens cuidado de cada um. Agradecemos pela salvação que temos em Cristo, por ter enviado teu Filho para morrer por nós. Temos certeza que logo, logo estaremos para sempre com o Senhor. E essa bendita esperança que tu nos deste, essa certeza, quão precioso, Pai, que tu fizeste por nós. Quiseste nos salvar e sabemos que tu tens direcionado cada irmão, né, para falar do teu evangelho, para, né, cada Brincadeira. Mas vamos começar então. Só contextualizando antes da gente começar, né? A gente leu, nós estamos no capítulo 5, a gente já teve na penúltima semana a gente leu ele todo, né? Comentamos um pouco. Na última a gente foi até a conclusão lógica, né? E agora a gente vai entrar em divisões entre aqueles que professam a verdade de como os cristãos deveriam se reunir. Então vamos. Divisões entre aqueles que professam a verdade de como os cristãos deveriam se reunir. Poderíamos perguntar: e quanto àqueles que estiveram no centro divino de reunião, mas se dividiram formando outra comunhão de reuniões? Eles ainda se reúnem como nós, no que se refere ao funcionamento. Então eles estão reunidos ao nome do Senhor e têm a presença dele em seu meio, no sentido coletivo de que temos falado? A resposta curta é não. Aqueles que saem do centro de reunião em uma divisão não poderiam mais estar reunidos ao nome do Senhor, mesmo que exteriormente eles pareçam iguais àqueles que estão no centro, na maneira como se reúnem. Isso em si não é suficiente para ter a sanção do Senhor. É possível reunir-se de acordo com o padrão bíblico para os cristãos, mas fazê-lo por vontade própria. Tal divisão entre o povo de Deus não tem a aprovação do Senhor, da mesma forma que uma igreja denominacional não tem. Na realidade, os que saem do centro divino de reunião e organizam uma divisão são mais responsáveis por suas ações do que aqueles que estão nas denominações, pois tiveram consideravelmente mais luz. Os homens podem criar mais de uma expressão da verdade do um só corpo, estabelecendo uma mesa cismática, mas o Espírito de Deus não os levaria a fazer isso. Cristo não possui
Cristo não possui um só corpo de fato e muitos corpos em testemunho. O apóstolo Paulo perguntou: está Cristo dividido? 1 Coríntios 11:3. O Cristo é um termo usado nas epístolas de Paulo que indica a união mística de Cristo e os membros de seu corpo. Paulo estava indicando aos coríntios que essa união não pode ser dividida na realidade e não deveria ser em testemunho, que é o que estava acontecendo em Corinto. Portanto, à luz do que a Escritura ensina, não cremos que o Espírito de Deus iria congregar em várias federações de reuniões sem que esses grupos estivessem em comunhão prática uns com os outros, ainda que exteriormente eles parecessem iguais. Se ele fizesse isso, seria uma contradição da própria verdade na qual ele está buscando levar os cristãos a andarem. W. Potter disse: o Espírito de Deus não reúne em grupos independentes. Se ele reúne você e a mim, então estamos em comunhão um com o outro. Nas reuniões gerais de Ottawa, em abril de 1987, foi dada a seguinte ilustração. Se voltássemos ao início, ao dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu e uniu as 120 pessoas em um só corpo, e todas elas estavam reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, suponha que Pedro tivesse tido um desentendimento com João e decidissem estabelecer comunhões separadas. Então, haveria uma companhia que seguiria Pedro e uma companhia que seguiria João. Será que poderíamos dizer que o Espírito iria conduzir alguns a irem para uma delas e alguns a irem para a outra? Ou que o Senhor estaria igualmente aprovando a ambas? Não cremos que o Senhor iria sancionar ambas as comunhões com sua presença no meio delas, pois ao fazê-lo, ele estaria consentindo na divisão prática da igreja. Se ele sancionasse, ele seria o autor da confusão. J.M. Darby disse que, se existir uma tal assembleia local e outra for estabelecida pela vontade do homem de forma independente, somente a primeira é moralmente aos olhos de Deus. A Assembleia de Deus e a outra absolutamente não é, porque ela está estabelecida em independência da unidade do corpo. Muitos grupos cristãos professarão estar reunidos ao nome do Senhor. Alguns até mesmo colocarão um sinal na frente de seu local de reunião, proclamando que eles são os santos que o Senhor reuniu. Mas isso significa que eles são? O Sr. Potter disse: as pessoas dizem, estamos reunidos ao nome do Senhor. Vamos ver se vocês estão. Como vocês se tornaram reunidos ao nome do Senhor? Se você colocar à prova os grupos cismáticos entre os chamados irmãos, você vai descobrir que existe uma razão pela qual eles estão onde estão. O Sr. Potter disse: se houver dezenas de reuniões em uma cidade, devemos voltar à origem da reunião. Ele disse: qual é a origem de tal e tal reunião? Por que estão se reunindo separadas das outras? Sua posição tem fundamento na Escritura? Notamos que cada grupo divergente que abandona os santos reunidos em uma divisão descarta a verdade de que existe um centro divino de reunião. São obrigados a fazer isso para poderem justificar sua posição divergente. Como exemplo, quando perguntaram a Samuel Ridu, que saiu em uma divisão, por que os irmãos com quem ele estava apoiaram Grant nessa divisão, ele disse: em 1884, muitos de nós, antes da divisão, tinham o pensamento comum de que nós tínhamos a mesa exclusivamente e não devíamos permitir que ela passasse em branco nem um dia sequer. Achamos que isso tinha a ver com a pressa de partir o pão, sem interrupção, em Craig Street, Montreal. Alguns meses depois, ele escreveu outra carta sobre o que ele acreditava constituir e caracterizar a mesa do Senhor, dizendo que nenhuma companhia pode reivindicar a posse exclusiva dela. Aqui,
o Sr. Ridu admite que eles costumavam professar a verdade de uma única mesa do Senhor, mas depois a abandonaram. Observe que o Sr. Ridu disse o pensamento comum. Ele admite abertamente que a verdade de um único centro de reunião era comumente professada entre os irmãos. Ele erroneamente pensa que os irmãos em geral, inclusive ele mesmo, estavam errados na sua crença em uma única mesa do Senhor, e somente após ele e seu partido saírem em divisão é que aprenderam a verdade. E, novamente, uma citação de uma publicação de Grant, de Gleaner, em 1984, diz: mas talvez o maior item na coluna de crédito na nossa contabilidade, se é que alguém está autorizado a comparar, quando tudo é tão precioso e vital, seja a verdade de que nenhuma companhia de cristãos, nem mesmo nós, pode reivindicar o monopólio da mesa do Senhor, ou de se reunir no nome do Senhor. Se essa verdade tivesse sido conhecida 30 anos atrás, talvez a divisão pudesse ter sido evitada. Aqui, novamente, temos um reconhecimento de que indivíduos que antes professavam a verdade do único centro de reunião, mas abandonaram. Depois de abandonaram, eles passaram a chamar de grande verdade o erro que adotaram. Napoleão Noel, depois de sair em divisão, afirma em seu livro A História dos Irmãos que nenhuma companhia de cristãos pode ter a posse exclusiva da mesa do Senhor, da mesma forma que não pode reivindicar a posse exclusiva do próprio Senhor. Tal alegação seria puro fanatismo. Muitas citações como essa poderiam ser acrescentadas aqui, mas seria redundante. Para citar um caso, deixe-nos perguntar: você consegue encontrar alguém entre aqueles que saíram na divisão de Perth, em 1992, que professe que existe um único centro divino de reunião na Terra e que a mesa do Senhor só poderia estar nesse lugar, nesse único lugar? Com exceção da comunhão de Raven, que possui doutrinas blasfemas, eu não acho que haja uma divisão entre os irmãos que sustente que existe um centro divino de reunião. Tudo se resume a este simples fato: não pode haver duas ou mais mesas do Senhor. Não pode haver duas ou mais comunhões de cristãos na terra, com as quais o Senhor se identifique como estando no divino terreno de reunião, mesmo que exteriormente elas se reúnam de maneira similar. Caso ele se identificasse, ele estaria consentindo na divisão do testemunho público da igreja. Para aqueles que foram reunidos ao seu nome, existe sempre o perigo de serem desviados desse terreno pelo inimigo. E quando isso acontece, os que saem são geralmente os mais ferozes adversários da verdade do único lugar de reunião. Antes de sua morte, J.N. Darby detectou uma degradação geral na manutenção da verdade do único centro de reunião entre os irmãos, e disse: a maior parte do conflito coletivo está na deliberada incompreensão da verdade de Cristo como um único centro de reunião. Não existe adversário mais feroz dessa verdade do que aquele que a conhece, mas não anda nela. A verdade do único lugar não é uma doutrina nova. Essas coisas relacionadas com o único centro de reunião não são ideias novas que surgiram recentemente, como alguns gostariam de dizer. Eu citei propositadamente irmãos de outras gerações para mostrar que essas coisas não são novas. O irmão Potter viveu no século passado e no século anterior. Hamilton Smith também. J.N. Davis viveu antes deles. São essas coisas que os irmãos reunidos ao nome do Senhor têm sustentado e praticado por mais de 150 anos. H.A. Ironside observa em seu livro Historical Sketch of the Brethren Movement que antes da divisão de Bethesda, no fim da década de 1930 e no início da década de 1840, os irmãos não hesitavam em reivindicar, em alguns casos, a posse exclusiva da mesa do Senhor. Assim como S. Ridu, o Sr. Ironside repudia isso.
Mas, no entanto, isso mostra que os irmãos sustentavam essa verdade praticamente desde o início, desde os primeiros dias, quando a verdade foi recuperada. Simplesmente não há verdade nenhuma na ideia de que é algo inventado recentemente. Caso não estejamos confortáveis com esses princípios sobre os quais os santos reunidos congregam, precisamos nos perguntar a razão de estarmos com eles. Por favor, não me entenda mal. Não estamos tentando mandar ninguém embora. Estamos apenas expressando o fato de que alguns são extremamente incoerentes em ter assumido uma posição junto com os santos reunidos e, no entanto, não crer na verdade da obra do Espírito de reunir para o único centro, o próprio Cristo. O centro de reunião de Deus hoje na Terra. Sendo assim, então existe um centro divino de reunião para os cristãos na Terra. Sim, a Escritura ensina que existe. Onde ele está, então? Agora cabe a você procurar. A resposta sobre quem tem a mesa do Senhor é o Senhor. A mesa é dele. E é ele que está levando os crentes exercitados a ela. Deus quer que sejamos exercitados a respeito disso e que busquemos a mente do Senhor para orientação. Assim como Pedro e João perguntaram ao Senhor onde era esse lugar na época deles, assim como Pedro e João perguntaram ao Senhor onde era esse lugar na época deles. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Provérbios 25, 2. Resumo: se Deus possui um centro de reunião na terra, então ele só poderia estar em um único lugar, em uma única posição eclesiástica. Se o Senhor estivesse no meio de todos os grupos cristãos, sancionando as posições deles em um sentido coletivo, então ele seria o autor das muitas tristes divisões no testemunho público da igreja. Isso é algo que ele não faria, pois seria uma negação da verdade de que existe um único centro divino de reunião, que é o próprio Cristo. Nós vemos o irmão comentando, né, a respeito do versículo, né, de Deuteronômio 12, o versículo 5 a 7, mais o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome. Buscarei para habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e oferta alçada da vossa mão. E os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comerei perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. E, né, a respeito, né, de Israel, né, Israel tinha um único, né, lugar de adoração que o Senhor havia estabelecido, né, quando, quando eles iam lá, né, fazer ofertas, sacrifícios, as ordenanças ali da lei, e oferecer holocausto, né, sacrifícios, né, os dízimos, as ofertas, foram ordenanças do Senhor, foram deixadas ali, né, que haveria ali só um lugar na terra ali de onde eles poderiam adorar, né, e, e hoje a gente, nós vemos, né, o versículo de Mateus 18, 20, né, que onde estiverem, onde forem, né, dois ou três reunidos
ao seu nome, né, ali. Deixa eu abrir aqui. Porque onde estiverem, né, ou forem reunidos, outra versão, dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Né? A gente traz hoje para a igreja, né, a nossa atual dispensação, é o único lugar, né, que quem que seria o reunidor hoje, né? Em 1 Coríntios 5:4, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, o meu espírito, juntos vós é o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, haveria ali um reunidor, né? O irmão do exemplo, né? Que um cesto de maçã, né? Que as maçãs estão ali num cesto, né? Só que elas não foram ali por si só, né? Houve uma pessoa que foi lá, né, colheu, comprou, colocou ela no cesto ali. Então, elas por si próprias não poderiam ir até o cesto, né? Teria que alguém levar até lá. Então, hoje, nós estamos, né, reunidos, quando nós reunimos, né, para lembrar da morte do Senhor, é, as reuniões também para leitura da palavra, de oração, né, existe um reunidor, né, o Espírito Santo. É ele que nos direciona, que está no controle, né, das reuniões. Então, como eu já comentei na outra reunião, a gente não tem glória nenhuma nisso, né? Somos apenas, né, temos apenas que dar glórias a Deus por ter nos salvado, ter enviado seu Filho, ter nos dado essa graça, né? Esse favor não merecido, né? Porque nós, né, estávamos na contramão de Deus, a gente era, né, andávamos no curso desse mundo, mas Ele nos buscou para si e hoje, né, nós estamos não por força de lei, né, por ordenança, mas por misericórdia, né, pela graça dele. E nós entendemos, né, que o homem não pode nada, ele não pode fazer nada para Deus, e, né, tudo que ele fizer aqui, né, para Deus é buscando a glória dele, né, buscando a própria glória do homem, isso não tem valor nenhum. Então, hoje nós somos salvos, né, preparados, né, como Timóteo fala, né, para toda boa obra. Então, ele nos preparou, né? Hoje nós somos, né, lavados pelo sangue e temos a certeza, né, que em breve estaremos com o Senhor, né? Podemos, né, acabar essa reunião, o Senhor nos buscar e é um privilégio, né? E temos que sempre, né, estar diligentes né, em espírito, né, buscando ao Senhor, lendo a palavra, em oração, né, e deixar que Ele nos direcione, né? É, o irmão cita também dois versículos, né, a respeito do milênio, que
O Senhor reunirá. é, eu não sei falar se aqui vai ser os remanescentes, né? Remanescentes judeus, é, mas ele terá um testemunho aqui, né? É, em Salmos 55, é, ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E Ezequiel 48:35, 18.000 canas por medida terá ao redor, e o meu nome da, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. É, né, a gente vê, né, nas, ali, tanto no Senhor tratando ali com os judeus, né, no único lugar ali de adoração, hoje na dispensação da graça, né, tratando com a igreja, e no milênio, né, que ele terá também esse, esse essa unidade, né. É, o irmão cita também o versículo de Romanos 14, versículo 5, a respeito, né, de falando da convicção, né, que cada cristão, ele, cada salvo, né, ele tem. Sabemos que a salvação ela é individual, né, e nós não podemos falar, né, coletivamente, sobre, né, a salvação. Sabemos que hoje a igreja, né, a grande casa hoje, né, ela é formada por salvos e professos, né, são crentes verdadeiros e, e professos. E, né, ele fala em Romanos 14:5, né, um faz diferença entre o dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, nós temos, né, que estar dia a dia, né, o irmão fala, né, nós estamos sendo salvos dia após dia, né? Então, nós temos que estar, né, junto com os irmãos, junto, lendo a palavra e, né, estar firmes, né, até a volta do Senhor. Né? Sabemos que nós, nós ainda estamos nesse mundo corrompido, temos, né, Satanás que nos rodeia, né? E temos que estar, né, atentos, né, para não cairmos nas ciladas e estar sempre, né, em espírito e estarmos, né, com nossos corações sempre abertos, nossas mentes para o Senhor, né? Então, está, não, né, como já falei, né, com soberba, né, de às vezes talvez achar que nós somos melhores por estar reunidos somente ao nome do Senhor, ou, né, achar que não podemos cair, né, que nós somos salvos, que já temos essa certeza, mas, né, a gente sabe que ainda temos a, a carne, né? E então né, a gente, como foi falado, acho que na reunião de domingo, né? A gente tem que andar em espírito, né? Para não obedecer à vontade da carne. Então, estamos sempre
buscando a vontade do Senhor e, né, fazendo, colocando, no, né, como a palavra fala, né, sermos praticantes da palavra, né, não, não apenas ouvintes. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Coríntios, acho que eu vou compartilhar a Bíblia aqui para ficar mais legal, mais interativo. 1 Coríntios 12, de 2 ao 27, de 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixaria de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um neles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estariam o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os ministros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Interessante, irmãos, a ligação, né, que há no corpo. E eu estava vendo um comentário de um irmão aqui sobre a unidade do corpo de Cristo, que tem uma relação com isso que a gente está lendo, né? A grande questão que foi colocada hoje foi: só os cristãos devidamente reunidos em terreno divino têm o Senhor em seu meio. E o grande princípio, né, o grande X da questão, da resposta, né, é que Deus possui um centro de reunião na Terra, né? Ele possui um único lugar, uma única posição eclesiástica, até porque ele formou uma única igreja, né? E ele formou um único corpo que deveria expressar, né, de maneira prática a unidade desse corpo, né? O que coube à soberania de Deus foi formar um só corpo. Isso é intocável, né? Isso a gente não consegue mudar porque está em Cristo, né? Por isso que é corpo de Cristo, né? Somos um só corpo em Cristo. Então isso é inabalável. Porém, quando diz respeito à unidade do Espírito e à nossa responsabilidade em manter essa unidade, aí a gente começa a ver o quanto o homem, né,
o quanto, né, o homem é falho, o quanto o homem ele atrapalha os propósitos de Deus. Deus fala para fazer de um jeito, ele faz exatamente o contrário daquilo que Deus faz, né? E é por isso que existe tanta divisão hoje, né, dentre, né, o corpo de Cristo, que é um só, mas está dividido aqui nessa terra, né? Então, o irmão comenta um pouquinho sobre o corpo de Cristo, achei interessante, eu vou até compartilhar com vocês, se alguém quiser ler, se está só pesquisar 12 cartas a um novo convertido. Ele faz um comentário a respeito desse capítulo 12 de Coríntios. Ele diz assim: se agora você abrir em 1 Coríntios 12, verá o maravilhoso caráter de nosso mútuo parentesco, decorrente do fato de sermos membros uns dos outros. Você pode ler do versículo 12 ao 27 para a sua meditação. Enquanto isso, assinalarei os importantes pontos que ali são ensinados. Em primeiro lugar, é deixado bem claro que o corpo não é um só membro, mas muitos, e que cada membro tem o seu próprio lugar no corpo. Sendo assim, o apóstolo pergunta: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E então ele toma cuidado de mostrar que o lugar peculiar que cada um ocupa no corpo é resultado do ato soberano de Deus, além de nos exortar a não nos esquecermos que, embora sendo muitos membros, há um só corpo. Como seria fácil para alguém ampliar esse assunto acrescentando seus próprios pensamentos se não tivéssemos mais nenhuma instrução a respeito? Mas quero apenas chamar sua atenção aqui para 2 pontos. Nossa obrigação ou responsabilidade em reconhecer, primeiramente, a diversidade de membros e, em segundo lugar, a unidade do todo. E me atrevo a acrescentar que é possível guardar uma coisa ou outra, a menos que você esteja congregado fora do arraial, separado de todas as denominações e sistemas humanos para o nome de Cristo somente. Em segundo lugar, está claro que cada membro do corpo necessita de todos os outros membros, pois o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E o apóstolo continua nos ensinando que Deus assim formou o corpo para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Somos, então, lembrados de que o parentesco entre os membros é tão íntimo que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. É lindo, né, irmãos? Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Então, é interessante, né, assim, esse comentário bem preciso, né, reforçando sobre a unidade do todo, né, a diversidade dos membros, né, e é legal que ele continua, né, a conclusão que ele vai dar é bem interessante, ele fala assim: por essas passagens das Escrituras, você poderá entender a expressão corpo de Cristo, que a expressão corpo de Cristo não se trata de uma mera figura de linguagem, como muitos a consideram, mas expressa uma realidade, a pura realidade de nossa união com Cristo, bem como de nossa união uns com os outros. E estou certo de que você entenderá que nossa responsabilidade para com Cristo, como a cabeça do corpo, e nossa responsabilidade para com os outros membros, não poderá ser compreendida e muito menos manifestada se essa verdade for menosprezada ou ignorada. Mas, por outro lado, quando ela é conhecida, temos não somente o gozo de uma união consciente com Cristo, como podemos nos regozijar em nossa união, nossa indissolúvel união com todos os membros do seu corpo em todas as partes do mundo. Então, é interessante que para poder realmente desfrutar, né, dessa verdade, né, para entender para entender um pouco o que é isso, né, o que é essa realidade da nossa união com Cristo, a nossa união uns com os outros, né, a gente realmente tem que viver isso, né,
e não ignorar, né, mas conhecer, né, para que a gente possa desfrutar, né, disso né, de uma consciência limpa diante do Senhor, né, para com a sua verdade, né, e ter uma vida condizente com a palavra, mas também reconhecendo, né, todos os nossos irmãos em Cristo no mundo, reconhecendo que né, há um só corpo no qual Cristo ele introduz, né, a todos aqueles que são salvos, né, que são dele. E aí ele termina, né, e essa conclusão que ele faz conecta muito com o que a gente está lendo hoje, que ele diz assim: isso nos leva a resultados bastante práticos. Por exemplo, se alguém me diz que devo filiar-me a qualquer uma das denominações existentes, imediatamente respondo que não posso fazer algo que negue, e claramente nega essa preciosa verdade. Você me pede, eu diria, para me reunir em um determinado grupo de cristãos que estão em comum acordo em determinadas coisas, mas eu já estou unido a todos os crentes e preciso de todos. Não posso, portanto, aceitar uma base de união que exclua qualquer um deles. Até mesmo se me convidassem para unir a um certo número de cristãos que não levassem em conta as barreiras denominacionais, geralmente conhecidas como interdenominacionais, eu responderia: sou um membro do corpo de Cristo e, portanto, não posso estabelecer qualquer base de união diferente daquela que é o corpo. Ou permaneço na base que Deus estabeleceu, ou não permaneço em base alguma. Achei forte essa frase aqui. Sendo assim, enquanto eu não conhecer a verdade do corpo de Cristo, não poderei compreender o lugar que Deus gostaria que eu ocupasse neste mundo. Então, só, né, quando a gente entende a verdade do corpo de Cristo, né, é que nós estamos aptos a entender onde o Senhor quer que nós estejamos, né, e porque realmente é no lugar onde Ele colocou ali o seu nome, né, e quando a gente vai em João capítulo 17, vou abrir aqui, eu acho que fica bacana a gente compartilhando junto aqui a palavra. Quando a gente vai em João capítulo 17, é muito maravilhoso, assim, ver como o Senhor é preciso, sabe? Orando ao Pai, dizendo que ao Pai para que sejamos um, né? Para que todos sejam um, né? Quando ele diz que para que eles sejam um, assim como nós, sabe? É maravilhoso, assim, a gente já leu, né, em algumas lives, né, desde que a gente tem lido esses livros, né, sobre o fato do Senhor ter lançado as sementes nos evangelhos, né, isso é muito precioso. Ele lançou a semente lá em Mateus 18:20, ele lançou a semente aqui, né, aqui, na verdade, é uma oração que ele faz ao Pai, né, nos seus últimos momentos, né, mas mostrando ali qual que é o seu desejo, né, assim, o mais íntimo do Senhor ali. É uma cena maravilhosa que a gente vê o filho, né, orando ao Pai, né, em total submissão ao Pai, pedindo ao Pai para que, né, aqueles que me deste, aqueles que, ou seja, o Pai leva ao Filho, né, nós somos dados pelo Pai ao Filho, né, o Pai nos levou a Cristo, né, como a noiva como o Pai que dá a noiva ao Filho, né, assim, nós fomos levados ao Senhor Jesus e Ele pede, né, para que sejam um. E esse é o desejo do Senhor. Quando a gente já vai né, vai vendo um pouco dessa verdade da unidade sendo desenvolvida, lá em Efésios, né, Efésios 4, é interessante isso, né, irmãos? A gente tem sempre comentado esses mesmos versículos, mas assim, quando a gente pensa no que Paulo diz,
que ele não cansa de dizer as mesmas coisas e é segurança para vós, né? Acho que ele diz aqui, né, não canso de dizer as mesmas coisas, né? E é segurança para vós. Acho que ele fala em Filipenses 3. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, né? É porque são essas mesmas coisas que são a segurança que a palavra nos dá, né? Para a gente caminhar segundo a vontade do Senhor aqui nessa terra, né? E aí, quando a gente fala em Efésios 4, nós vemos o seguinte, ó, esforçando-vos diligentemente, né? Ele rogava, né? Paulo rogava para que eles andassem conforme a vocação, para que andassem com humildade e mansidão, suportando em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, algo que nós temos que nos esforçar, né, porque isso se aplica também a nós, diz respeito também a nós, é o quê? Diz respeito à preservação da unidade do Espírito, né, no vínculo da paz. Porque essa unidade do Espírito é a parte que nos compete, né? É a parte que nós vamos caminhar expressando de maneira prática a unidade que já existe do corpo de Cristo, né? E isso nós somos exortados a preservar, né, no vínculo da paz. O problema é que a quebra desse vínculo de paz, ou seja, a presença de guerra, dissensão, né, acabou quebrando, né, a unidade do Espírito, e é algo que exige esforço diligente, né, para nós. Só que, na falta desse esforço, né, acabou acontecendo o que acontece hoje, né, das divisões. E aí, há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, é nítido, é notório, há um só corpo, há somente um corpo. Somente um corpo. Nós lemos isso em 1 Coríntios 12, e agora estamos lendo aqui de novo. Há somente um corpo, né? Um corpo. Não existe dois corpos de Cristo, né? Há um corpo. Então, são coisas únicas, né, que dizem respeito à Igreja de Deus, que também foi formada como um só corpo, né? A igreja, ela foi formada, como o irmão comentou, né, como uma companhia de 120 ali, né, e a ideia é que continuassem como um só. O Sérgio comentou, né, do que aconteceu lá em Israel, porque o Senhor tinha um lugar onde ele colocou o seu nome. Então, é sempre desejo do Senhor reunir os seus em torno de si, em torno do seu nome, para louvor e glória, né, do seu precioso e poderoso nome, né? Se na época de Israel foi aquele que tirou com mão forte do Egito ao povo, né, levando até a terra prometida, né, e até o lugar onde eles poderiam ali oferecer os sacrifícios que eram ditos ali na lei, né, holocaustos, ações de graças, ofertas pacíficas, né, claro também as ofertas, os sacrifícios pelos pecados, mas fazendo aquilo que era agradável a ele, porque era o derramamento de sangue, né, era o que ele requeria ali, né, necessário para ele ter comunhão com aquele povo. E assim como naquele momento ali, em Israel, eles acabaram falhando, né, acabaram seguindo a outros deuses, acabaram realmente até trazendo uma divisão terrível nos tempos ali dos filhos de Salomão, onde as tribos foram divididas, né? Assim, no nosso tempo também acontece, né? O Senhor, ele nos, né, lá eles estavam, né, adorando aquele que os tirou como um forte, né, Jeová Todo-Poderoso, e no nosso tempo, né, na nossa dispensação é muito
muito maior, muito mais precioso, é a realidade de todas as figuras, é o sacrifício, né, maravilhoso de Cristo, que naquela cruz ali padeceu pelos nossos pecados, morreu, né, para nos salvar, e aquele que tem um nome sobre todo nome, né, lá era o nome de Jeová, né, onde que deveria ser lembrado ali por meio daqueles sacrifícios, e nosso tempo é o nome do Senhor Jesus, que também é digno de ser lembrado, né, hoje através da ceia do Senhor, né, onde nós lembramos aquele que morreu por nós, aquele que padeceu por nós, né, então é totalmente fora, né, do caráter de Cristo, totalmente fora daquilo que pertence a Cristo e a seu Espírito, que reúne ali, né, que reúne em torno do Senhor, é totalmente fora você ter uma ceia aqui, uma ceia ali, apartada, né, dividida, né, essa ceia tá certa, essa ceia não tá, né, muito em função das divisões, né. Então, o homem ele foi se dividindo, com várias ceias, várias quebras, né, no testemunho cristão, e deu o que deu, né, irmãos? Deu o que deu, e, né, até que a verdade foi recuperada, né, nos anos 1800, né, irmãos que olharam ali que várias coisas, né, estavam erradas dentro daquilo que era professado, né, no testemunho cristão, recuperaram, né, coisas que já não eram verdades novas, mas são verdades bíblicas, né, que eram totalmente desprezadas e desconsideradas, né, até quando o irmão comentou ali, ele citou sobre aqueles de 1800 que citavam essas verdades, mas mesmo esses de 1800 não citaram coisas novas, eles citaram coisas da palavra de Deus. E uma verdade, né, que é o que a gente leu, é a verdade de que, né, há uma mesa do Senhor, né, é a mesa, é a comunhão, né, junto com o Senhor, junto, né, lembrando do seu nome ali, né, é o lugar ali onde Ele quer que celebremos, né, a ceia do Senhor. E também foi muito importante o irmão ter citado, né, que ele citou o seguinte, né, que ele termina falando, cabe a você procurar, né, a resposta sobre quem tem a mesa do Senhor. Aliás, ele diz, a resposta sobre quem tem a mesa do Senhor é o Senhor. É o Senhor. Ele que é o dono, né, a mesa é dele, não é dos cristãos, não é nossa, né, a mesa é dele, ele tem a autoridade, né, e nós nos sentamos, né, pela permissão, pela vontade, pela graça, pelo convite que ele nos faz. Na verdade, todo crente, né, verdadeiro, todo que crê realmente no Senhor Jesus e tem o Espírito Santo, é selado, né, ele tem o seu lugar, né, nessa mesa que é do Senhor, né, esse lugar de comunhão, né, mas hoje, diante de tanta fraqueza, né, cabe a cada um buscar diante do Senhor, né, esse lugar, buscar nele, né, e colocar mesmo diante dele, né, a pergunta, né, de onde ele está, onde queres, né, onde queres que preparemos, onde queres que estejamos, né, então, só mesmo comentando que o princípio, né, que o Senhor quis e que nós vemos na palavra é o da unidade, né? Os homens se dividem, né? E ainda que estejam certinhos, né, em relação a doutrinas e práticas, né, se saiu por uma divisão, né, vai acabar levando má doutrina e, enfim, só estrago e aí realmente é algo, o nosso convite é se apartar mesmo desses que
causam divisões, heresias, né? Porque um dia eles não se submeteram a uma disciplina, né? Não se submeteram à autoridade que o Senhor tem sobre a Assembleia, né? Então, o Senhor, ele não esquece das coisas. Se uma decisão foi tomada 100 anos atrás, ela permanece até hoje, né? Até que a Assembleia ligue, né, novamente, né, uma decisão diferente, ou enfim, se reconsiderem em relação a uma decisão. Mas o fato é de que se um irmão ele foi colocado em disciplina, se o irmão ele se afastou e ele chamou após si crentes ali para caminhar junto com ele, né? E aí começa a ser um grupo grande que reúne certinho, vamos, entre aspas, ao nome do Senhor ali, ainda assim a origem, né, não é conforme nós vemos nos princípios da palavra, né? Porque é uma origem sectária, né? E aí disso a gente tem que se apartar mesmo, porque partiu de um orgulho, né? Partiu de uma insubmissão. Tudo que parte de uma insubmissão é pecado, né, irmãos? E é algo que a gente tem que realmente que não condiz com a vontade do Senhor e do seu Espírito. E também o irmão foi muito feliz no comentário quando ele disse, né, se o Senhor realmente sancionasse as divisões, ele seria o autor delas, né? Ele seria o autor dessa confusão. E isso está longe de ser, é longe de nós vermos isso no nosso bendito Senhor Jesus, né? Então, para fechar, irmãos, só queria compartilhar com vocês uns versículos de Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. O que aconteceu em Atos 15? Ó. Em Atos 15, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, versículo 36, né? Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bom, aqui nós vemos uma cena um pouco triste, né? Porque Barnabé e Saulo estavam, né, tinham feito uma viagem, acho que a primeira viagem de Paulo foi com Barnabé, realmente tiveram um trabalho muito nobre, né, eles levaram também ofertas, né, até os santos em Jerusalém, eles fizeram várias coisas, né, importantes, né, para a obra do Senhor, mas a gente descobre que Marcos, né, ele não os acompanhou no trabalho desde a Panfilha, né, Marcos deixou eles eles andando mesmo sozinhos, enfim, provavelmente eles ficaram até um pouco sobrecarregados, né, pelo fato de Marcos não ter acompanhado a eles. E eles provavelmente contavam com Marcos, né, nas necessidades que eles tinham, né. Então, Barnabé, ele quis levar Marcos, ele quis levar consigo Marcos, e ele até foi para Chipre, né, isso mostra um pouco, talvez, a vontade própria, né, porque aqui diz que ele navegou para Chipre, né, tomou consigo e navegou. Né, só que Paulo, ele foi encomendado pelos irmãos. É o que a gente fala sobre a comunhão, né, irmãos? Sobre estar, né, fazer as coisas em comunhão uns com os outros. Né, nada sozinho, nada sem, né, nada por conta própria, né? A vontade do Senhor é que realmente a gente faça as coisas em comunhão. Então, se
né, se eu vou para Curvelo, né, e parto o pão com os irmãos, já, né, o Senhor permitiu ano passado a gente ter essa oportunidade, né, é bom que eu comunique a Assembleia e diga aos irmãos, olha, irmãos, vou estar em comunhão, né, interessante isso, a gente sempre está em comunhão com os irmãos mesmo, às vezes a gente tem, né, às vezes a gente é um pouco reservado e deixa de se comunicar com os irmãos, né, em algumas coisas importantes, até para que os outros orem pela gente, orem e uns orem pelos outros, né, então, isso é muito precioso, essa questão da comunicação e comunhão mesmo, né, e encomenda, né, dos irmãos, é a graça do Senhor, né, e aí eles foram e fizeram essa obra ali, de ver como é que os irmãos estavam. Mas o ponto aqui, irmãos, é o seguinte, né, conectando com o que a gente está conversando, estamos, né, o que a gente leu sobre as divisões, é que aqui, é claro que aqui não houve uma divisão, né, aqui foi mais uma desavença, uma dissensão, mas no âmbito pessoal, né, Barnabé não criou um novo grupo, né, Paulo não criou um novo grupo, e esse é o ponto que eu queria chegar, meus irmãos. Pode até acontecer, né, dificuldades, pode até acontecer problemas, acontecer coisas difíceis entre os irmãos, questões de relacionamento, de opiniões e pontos e divergências, né? Às vezes o Senhor pode até permitir isso, né? Mas o ponto é que a gente precisa passar por isso com um espírito manso e humilde, né? Um espírito manso e humilde como o do próprio Senhor, né? Descansando, deixando a poeira baixar e orando junto até que, né, o Senhor direcione todas as coisas. Até onde eu sei, Barnabé, desde então, Barnabé não é citado nas Escrituras, né? Mas eu não creio que Barnabé foi para se apartou e se dividiu, etc. Eu não creio nisso, mas talvez por fato de Barnabé ter feito a sua própria vontade aqui, né, fez com que o seu relato nas Escrituras não acontecesse mais. Eu não tenho certeza, irmãos, mas quase certeza que é isso. Porém, Marcos, é legal que a gente vê Marcos, né? Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Ele Marcos. Quando nós vemos 2 Timóteo 4, versículo 11, a gente aprende um pouco o seguinte: Marcos foi um que começou mal, mas terminou bem. Ele diz assim, ó: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, as coisas do Senhor, né, não são engessadas, né? Se um dia a gente é falha, não significa que a gente é sempre falho, não significa que a gente sempre vai falhar, ou que a gente não vai ter oportunidade de se arrepender, né, e de ser útil nas mãos do Senhor. Então, sempre há oportunidade para a gente se render diante do Senhor, se arrepender e ter um novo começo, né, por assim dizer, na comunhão com o Senhor. Se a gente tem uma vida de várias quedas, né, o Senhor, ele nos dá a oportunidade para se arrepender. É claro que a gente, claro que existe até um ponto o Senhor permite. Pode chegar uma hora que o Senhor vai nos permitir passar por tantas coisas difíceis, né, para que, por consequência de escolhas erradas, né, que às vezes a gente faz como, né, quando a gente age na carne, né, o Sérgio comentou sobre isso, né, de não agir na carne, né. Então, Marcos, ele teve um começo ruim, mas depois ele teve um fim bom, né, que creio que a gente pode dizer assim, né, teve um bom fim, pois ele foi útil. Mas o grande ponto nesses versículos é que, ainda que haja dificuldades, né, não há brecha na palavra para uma divisão, né. O irmão
comentou no texto que se Pedro e João tivessem uma dissensão, né, o Senhor não ia ser com, agora é a comunhão de Pedro e a comunhão de João. Não, longe disso, né? Então, o propósito original do Senhor é uma só comunhão, um só nome, uma só mesa, né? E o que é divisão é realmente contrário ao Espírito Santo, contrário à vontade do Senhor. E se há alguma dificuldade, né, o Senhor pode até permitir, né, uma dificuldade, mas ainda assim essa dificuldade, o Senhor não vai, jamais vai ser da sua vontade que essa dificuldade seja o princípio de uma divisão, né? Então, as dificuldades, elas devem ser tratadas ainda assim dentro de um mesmo terreno de comunhão, né? E onde aí nós vamos para os... Qual que é o remédio que a palavra nos dá para isso, né? A palavra é muito precisa, irmãos. Se a gente passa pelos evangelhos, pelas epístolas, a gente vai sempre ver amor, 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 paz, né? Paciência, longanimidade, perdão, perdoando uns aos outros. O remédio está sempre disponível, irmãos. Por isso que não tem por que não existir essas coisas, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, enfim, porque isso é do Espírito, né? Então, o Espírito, o que é do Espírito tem todas esses remédios, né? Essas coisas para que a unidade seja mantida, né? O Espírito, ele nos dá todo o subsídio, né? Para que a unidade do Espírito seja mantida. Então, maravilhosa a palavra de Deus, né? A precisão com que ela trata sobre esse assunto da unidade, né? E realmente, né, a grande questão é, só os cristãos devidamente reunidos em terreno divino têm o Senhor em seu meio, né? E a resposta, né, se Deus possui um centro, ele pode estar em um único lugar. Né, se ele estivesse no meio de todos os grupos cristãos, ele seria autor da confusão, né? Então, o único centro de reunião é o próprio Cristo, né? E essa é uma verdade das Escrituras. Boa noite. O irmão aí, o Sérgio, né, falou aí da grande casa, né? Um exemplo aí da grande casa, vaso para honra, vaso para desonra, né? Mas também falou de um só corpo, um só espírito. E essas são umas verdades muito, muito preciosas, né? O autor aí do livro falou, né? Cita aí no livro. É uma verdade muito, muito preciosa. E a gente não pode cair no orgulho, né? No orgulho porque isso, estando, essas verdades estando entre os irmãos, né? Quando tá assim, os irmãos reunidos, é bom. É uma sensação diferente, né? Mas quando se depara individualmente com alguém que esteja numa denominação, mesmo salvo, mesmo sendo uma pessoa salva, mas não tem o conhecimento da verdade, né? E que nem a palavra mesmo fala, né? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que aí já é outra coisa, né? Ser salvo é uma coisa, ter o conhecimento da verdade é outra. E aí esse não ter o conhecimento da verdade e a gente cai no orgulho, né? Porque a pior coisa que existe para o ser humano é o orgulho, né? O orgulho é, que nem diz em Provérbio, né? 16, 18, né? A soberba
precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho de ter tantas verdades, sermos expostos a tantas verdades, pode nos causar orgulho, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É como a não cair e fazer coisas que não convêm, né? Tem uma passagem aqui que o Sérgio falou aí da grande casa, né? Que é em Romanos 11, para a gente não se orgulhar, né? Muito, né? Tá em Romanos 11, 17 ao 22 diz: Se se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro fostes enxortado em lugar deles, e feito participante da raiz e a seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxortado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. O orgulho, né? O orgulho pode levar a gente a isso, né? A se achar, porque temos a verdade, podemos querer ser melhor do que qualquer outro irmão, né? E a gente não somos, né? São as verdades muito, muito preciosas, né? Como está citando aí, como o irmão citou aí, né? A mesa de quem é. Como é que explica? É do Senhor, é dele, é dele. Não, toda verdade é muito preciosa e a gente não pode. Esse aqui, né? Esse cortar aqui, de Romanos, não está falando individualmente, né? Não está falando de perder salvação, nada não. Aqui está falando, aqui é de Israel, né? Israel, que é os ramos natural, né? E nós, os gentios, né? Os ramos, né? E zambujeiro, né? E tu sendo zambujeiro, fostes enxortado, né? Nós somos o quê? Zambujeiro, e fomos enxortados, né? E, e não podemos se gloriar disso, né? Tá se gloriando, não, antes orar um pelos outros, né? Como a palavra o Senhor mesmo nos ensina, né? Orar direto, um pelos outros, né? Hum, E fazer que nem ter humildade, não orgulho, né? Igual a igreja lá de Filadélfia, né? Filadélfia, né? Que sendo com pouca força, né? Mas guardasse a minha palavra, né? Filadélfia, Filadélfia, né? Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negastes o meu nome, né? Temos que andar nesse espírito, né?
Os irmãos estão comentando, né, sobre a mesa do Senhor, né, que a mesa é dele, né, e nós sabemos, né, que ele, né, a reunião, né, o local de reunião, ele, ele é o único local, né, que o Senhor instituiu, né, como a gente tem aprendido nos comentários do irmão, testemunho da igreja aqui na terra. Sabemos que não é mais um lugar, né? Não é um local que você vai reunir e falar assim, vou lá ver se teve, teve não me recordo agora, uma, uma, uma pessoa que entrou em contato, né? Aí foi com outro irmão, só que eu não estou lembrado bem aqui como que ele falou, né? A pessoa falou que ela iria, né, acho que ela tentou ligar para o irmão entrar em contato, aí o irmão entrou em contato e a pessoa falou que não, eu vou continuar indo onde eu tô indo, né, porque lá o pessoal, é, até agora eles não fizeram nada de errado, tá tudo bacana, então a gente vê que não entendeu, né, assim, o verdadeiro terreno de reunião, onde o Senhor colocou o seu nome, né, sabemos que, que é não é mais um local, não é. E a gente não está ali por homens, né? Por olhando para o homem, porque sabemos que né, como já falei, né? Nós temos a carne ainda, a velha natureza, então nós temos que olhar para o Senhor, saber que Ele está no meio e Ele está no controle de todas as coisas, né? Tudo que acontece é com a permissão dele. Não que ele queira, né? Que às vezes cristão peca ou faz alguma coisa de errado, mas o próprio cristão, ele, né, pode cair voltar na carne e fazer a própria vontade. Acho que a gente podia, né, acho que para ter o horário já, semana que vem a gente começa, né, o capítulo 6, né, acho que é isso mesmo. Se algum irmão quiser orar, né, agradecer ao Senhor. Senhor amado, nós te agradecemos por esse tempo aqui, pela tua provisão e graça, nos fazendo desfrutar um pouquinho mais de ti, desfrutar das coisas, dos teus assuntos. Te agradecemos por isso, te louvamos, te glorificamos, pedimos que essas coisas estejam em nossos corações, aquilo que pertence a ti, a tua palavra, que possamos meditar nela e andar na tua verdade, para que testemunhemos de ti da melhor maneira possível. Pedimos a tua ajuda, pois somos fracos, pedimos que tu possas nos ajudar a andar em espírito, a não andar em orgulho, nem em soberba, mas em humildade, que possamos considerar teu único corpo e reconhecer tu como cabeça e reconhecer que
todos aqueles que são teus, pertencem ao teu único corpo, e que possamos expressar essa verdade também de maneira prática. Pedimos a tua ajuda em meio a tudo isso, e confessamos e reconhecemos que somos falhos, e sem ti nada nós podemos fazer. Senhor, nos ajude, nos dê uma boa noite de quinta-feira, nos guarde em teu santo amor, para a tua glória, em teu santo nome. Amém.